Quero ler com você novamente o texto de Jeremias, capítulo 29, nos versos de 1 a 14, para podermos compartilhar os outros dois últimos pontos que ficamos de compartilhar. No domingo passado, eu comecei falando sobre os dois primeiros pontos, das 4 regras imutáveis de Deus, se nós queremos estar em sua presença, se nós queremos sentir a sua presença. Hoje eu quero compartilhar com você os últimos 2 pontos que nós encontramos nesse texto de Jeremias, para que o seu coração seja alimentado pela palavra do Senhor e o Espírito de Deus realmente o use de maneira como Ele quer para transformar a sua vida, para fazer diferença no seu viver. Quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em Jeremias 29, versos de 1 a 14, para acompanhar comigo a mensagem. A palavra do Senhor diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. E isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus e que a palavra dessa manhã possa encontrar lugar no seu coração. No domingo passado nós falamos sobre a necessidade de nós obedecermos a ordem de Deus, a ordem de descansar e de aceitar também os desafios que nos são impostos. Sabe, você pode assistir essa primeira mensagem, ela está também no nosso canal do YouTube. Hoje eu quero dar a você a continuação dessa reflexão. Como nós podemos perceber, como nós podemos sentir a presença de Deus. E eu quero falar sobre mais 2 pontos que o Senhor nos fala através do profeta Jeremias, nesse texto que nós acabamos de ler. Então quero continuar falando com você nesse momento sobre, para sentir a presença de Deus, você precisa respeitar a palavra de advertência. Olha só o que diz
a palavra do Senhor. Voltando ao texto bíblico aqui em Jeremias 29, versos 8 e 9, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. É muito comum, em momentos de adversidade, as pessoas procurarem fontes, de esperança, fontes que sejam algo que venha trazer conforto, que venha trazer uma nova expectativa em relação ao futuro, fontes de informação que venha a mudar, a mostrar uma nova realidade. E é nesses momentos que muitas vezes algumas pessoas se aproveitam. Nós estivemos aí acompanhando há bem pouco tempo, quando começou essa situação do coronavírus, o líder de uma certa igreja resolveu dizer que através de certos feijões ungidos, as pessoas seriam curadas do coronavírus. E agora está passando, sofrendo uma investigação do Ministério Público, foi denunciado por conta dessa situação de abuso. Sabe, muitas pessoas se aproveitam da fragilidade humana para poder, então, aplicar seus golpes, aplicar algum tipo de prática para se prevalecer, e isso é triste. Nós temos visto aí, acompanhado algumas situações nos jornais, de pessoas roubando, mesmo da saúde, mesmo daqueles locais, daqueles ministérios que precisam das verbas para que possam socorrer o povo, sabe? E nós temos visto pessoas aproveitando-se da situação, da desgraça da humanidade. Infelizmente, essas pessoas que agem com maldade, em breve, a palavra de Deus diz, elas serão tratadas pelo Senhor, serão julgadas, serão condenadas também, porque o nosso Deus, Ele não deixa a impunidade impune, Ele não deixa, sabe, o pecado impune, Ele não deixa que as coisas erradas prevaleçam. O mundo, ele pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, e é este mundo que ele vai limpar num breve momento, e nós precisamos estar caminhando ao seu lado. Nos lembramos, por exemplo, de Noé. Noé vivia num tempo em que ele observava a situação que estava no seu contexto, as pessoas estavam fora de si, as pessoas estavam vivendo pecados, estavam vivendo de uma atitude realmente completamente contrária à vontade de Deus, até que ele anuncia o dilúvio. E somente Noé, porque Noé preservou a sua vida na presença de Deus, somente Noé e sua família foram salvos. Em breve, toda esta geração, todo o nosso mundo vai ser julgado também. E nós precisamos ter cuidado, porque Satanás, ele envia seus mensageiros mentirosos, diabólicos, para poder levar o coração do homem para longe de Deus. Alguém já disse que tudo que é proibido nos causa mais tentação. E aí muitas vezes a conclusão é, não, então vamos liberar, porque aí não causa tanta tentação assim. E isso muitas vezes a gente ouve falar na sociedade. Há algum tempo atrás um grupo que estava trabalhando na defesa da liberação da maconha, usava esse tipo de argumento. É melhor que não seja proibido, porque o proibido causa mais desejo. É melhor que seja liberado. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 6,12, o seguinte, o apóstolo Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Se alguma coisa nos domina, nós estamos fora dos planos de Deus, fora dos propósitos de Deus, porque o Senhor, Ele nos deu uma ordem, em Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha o que diz lá,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Sabe qual foi a ordem de Deus? Que o homem reflita a nossa imagem, a imagem de Deus. Que o homem reflita a nossa imagem. Jesus, ele é a imagem de Deus vista, pregada, exemplificada para nós podermos copiá-lo. Ele veio a esse mundo para nos ser o exemplo que nós precisamos. Mas quando você deixa de exercer o seu papel de dominar e passa a ser dominado, escravizado, você está saindo do propósito original de Deus. Claro que depois que o pecado entrou no mundo, isso se tornou mais difícil. A tentação, ela exerce um poder muito grande sobre o coração do homem. Mas quando Jesus veio a este mundo, o apóstolo Paulo disse que o pecado não mais nos escravizará. O pecado não tem mais poder sobre nós. A questão é que quando nós alimentamos a presença de Deus na nossa vida, quando nós alimentamos a presença do Espírito Santo em nós, a carne perde força. Os desejos carnais começam a diminuir. Mas quanto menos da presença de Deus nós temos, mais a carne ela vai prevalecer, ela vai suplantar a nossa vida, vai nos escravizar. O segredo para vencer a tentação é nós vivermos na presença de Deus. Quando nós vemos Jesus, nós falamos isso inclusive na quinta-feira passada, ali no jardim do Getsêmani, a maior tentação que Jesus sentiu foi naquele momento. Quando ele foi tentado a desistir diante da situação em que ele observava o duro sofrimento pelo qual ele teria que passar. Jesus sentiu medo. Medo não é pecado, medo é uma reação natural. Inclusive, disse que até o medo ele é um instinto defensivo. Ele é necessário para que você continue vivendo. Se uma pessoa não tem medo, ela pode pegar uma faca, passar no braço. Ela não tem medo, ela pode se jogar de um precipício. Ela não tem medo, ela pode se machucar. O medo é necessário. Mas quando o medo ele quer nos dominar, aí se torna um problema. E aí, Jesus estava começando a ser dominado naquele momento em que ele percebe que os seus sentimentos começaram a influenciá-lo de angústia. E o que ele faz? Ele vai para a presença do Pai, ele vai para a presença de Deus, e ali ele clama. E a Bíblia diz que quanto mais angustiado, mais intensamente ele orava, ele clamava, ele buscava. E quando ele volta, ele encontra seus discípulos dormindo. E ele vai dizer: vigiem, orem para vocês não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não deu outra. Quando chegaram as pessoas que vieram prender Jesus, logo Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um homem. Ele reagiu carnalmente, mas Jesus, cheio do Espírito, pega aquela orelha, coloca no lugar e cura aquele homem. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós curamos, nós tratamos feridas, nós nos somos restaurados também. Mas quando estamos vazios, nós ferimos, nós machucamos, nós destruímos. É isso que a carne faz quando você está fora da presença de Deus. No caso aqui de Israel, o Senhor estava advertindo para que eles não dessem ouvido aos falsos profetas que estavam se levantando naquele tempo. O que esses falsos profetas eles estavam fazendo? Israel estava escravizado, estava na Babilônia, por causa dos seus próprios pecados. E Deus falou: olha, aí nessa terra, frutifiquem, multipliquem-se,
Preparem-se, é isso que Deus estava falando. Não fiquem pensando na saída, se preparando para a fuga, não. Deus estava lhes dando uma estratégia. Casem-se, desejem o bem da cidade, deem exemplo de Deus para eles, mostrem a presença de Deus na vida de vocês. Mas ainda Deus vai dizer para aquele povo, orem pela cidade. Orem, na verdade, estava dizendo, orem pelo inimigo. Ore por aqueles que escravizaram vocês. Orem. Deus é quem estava dando esta ordem. Mas aí os profetas, falsos profetas, estavam instigando o povo. Não tem que orar aqui nada. Deus vai nos tirar daqui. Vamos então causar uma revolta. Vamos nos preparar para a guerra. Vamos. E aí Jeremias chega lá e diz, não ouçam esses profetas. Sabe qual é a dura realidade? Jeremias ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão, por causa do livro de Lamentações de Jeremias. E por quê? Jeremias era um dos profetas mais rejeitados que houveram naqueles tempos. Porque a sua mensagem não era uma mensagem agradável. Hoje as pessoas fazem isso, né, irmão? Eu estou assistindo a mensagem, estou aqui no meu canal do YouTube, se a mensagem não gostou muito, eu vou lá e mudo para uma outra mensagem. Eu vou para aquela que me agrada, eu vou para aquela que é gostosa de ouvir, eu vou para aquele pastor que é engraçado, né? Cada um tem seu jeito de ser, mas a palavra de Deus ela não muda. Se ela tiver que ir contra você, ela irá. Mudando de canal ou não, indo para qualquer outra igreja, se a palavra de Deus for para você, se ela tiver que falar e cutucar seu coração, você não tem para onde fugir. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Jeremias, ele era aquela pessoa que pregava a verdade. E a verdade muitas vezes dói no nosso coração. Nós temos que fazer uma decisão. Eu quero escutar a verdade de Deus ou eu quero escutar a vontade do meu coração? Eu quero realmente viver a realidade da esperança, das promessas que Deus me faz ou eu quero fantasiar a vida que eu projetei? A Bíblia diz assim, muitos são os propósitos do coração do homem, mas são os planos de Deus que vão prevalecer. Então, quero dizer para você que se você estiver contrário à vontade de Deus, longe da presença de Deus, seus planos não vão prevalecer. É como disse certa vez, né, o apóstolo, Jesus ao apóstolo Paulo, é difícil recalcitrar contra os aguilhões, entenderam? Em palavras mais contextualizadas, é dar murro em ponta de faca. As pessoas, muitas vezes, indo contra Deus, não estão percebendo que elas estão dando murro em ponta de faca. E é exatamente isso que Jeremias está dizendo para aquele povo de Israel: parem de querer escutar só o que vocês querem, ouçam a palavra de Deus. Ainda hoje, no meio mais eficaz que o diabo encontra para fazer as pessoas errarem o caminho, é a clonagem. Sabe, não estou dizendo que a clonagem é coisa do diabo, mas o diabo é o perito em clonar. Ele clona Deus, que é uma beleza. E as pessoas muitas vezes vão atrás, achando que é Deus quem está falando com ele. O diabo tem clonado tudo que é de Deus, a palavra, os pregadores, sabe, os milagres até. Em alguns casos ele até consegue clonar Jesus. Tudo que é de Deus, o diabo tem procurado clonar. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado. Há um texto na Bíblia em que fala que o apóstolo Paulo ele estava em certa cidade. E ali havia uma menina que ela era possuída por Satanás.
Uma menina que, por causa daquela possessão diabólica, as pessoas vinham até ela para poder receber alguma previsão de futuro. A menina tinha essa faculdade de fazer alguns prognósticos, fazer alguns tipos de revelações, não é? E aí as pessoas iam até ela, e aquilo rendia dinheiro para o dono daquela menina que era uma escrava. Mais uma vez aquela menina, possuída por Satanás, foi atrás de Paulo e de Silas e começou a gritar: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, incomodado com aquela situação, virou-se para a menina e disse: em nome de Jesus Cristo, saia dela, espírito imundo. O diabo muitas vezes vai falar a verdade, só que ele usa a verdade com propósitos malignos. O que ele estava fazendo? Ele estava se passando por Deus ali, ao revelar aqueles homens de Deus. E então, de certa maneira, o que ele estava fazendo? Tentando se colocar do lado de Paulo e de Silas, para confundir as pessoas, para que as pessoas pudessem se manter escravizadas a ele. Mas Paulo e Silas sabiam qual era o Espírito de Cristo e qual era o Espírito de Satanás. Porque o Espírito de Deus não escraviza a ninguém. Ele nos liberta. Jesus disse: se vocês ouvirem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O apóstolo Paulo disse: mas vós não recebestes espírito de escravidão, mas espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai, ou Papai, ou Pai querido. Nós somos adotados, nós não somos escravizados, nós somos convidados à presença de Deus, nós não somos amarrados e levados como escravos à presença de Deus. Você pode escolher se manter longe de Deus se você quiser, mas eu digo, muito melhor é caminhar com o Senhor. Como eu posso saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Jesus responde isso de modo muito claro em João 8,47. Ele vai dizer: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E aonde nós encontramos o que Deus diz? Em sua palavra, na Bíblia. Em outras palavras, nós precisamos respeitar as advertências. Quando Jeremias falou àquele povo, eles precisavam ouvir. E não, nada mais, não precisavam fazer mais nada, apenas ouvir e obedecer às advertências de Deus. A palavra de Deus nos serve como indicadores para a nossa segurança, como placas amarelas de uma estrada, como essa imagem que eu coloquei logo no início, né, de você tem um cruzamento de trem, e normalmente num cruzamento de trem você encontra escrito lá: olha, em cruzamento, tenham cuidado, pare, olhe, escute. Isso é dar atenção à advertência, porque se você for atravessar e não estiver se apercebendo de que vem um trem, você vai ser terrivelmente atropelado. Sabe, eles servem para a nossa segurança. Sabe, se alguém me perguntasse: por que você não segue o espiritismo? Por que você não segue o catolicismo? Por que você não segue o islamismo? Ou entre outros caminhos que se apresentam no mundo para nós? Eu diria para você: exatamente porque nós não podemos desrespeitar as advertências. A Bíblia, ela traz inúmeras advertências sobre algumas práticas que esses caminhos aí estão ensinando. Por que eu não posso concordar com a homossexualidade? Por que eu não posso concordar com sexo antes de casamento? Por que eu não posso concordar com as ideias ou ideologias de gênero, ideologias de feminismo? Porque a Bíblia, ela não é favorável.
A minha regra de vida é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, existem inúmeras advertências sobre estas coisas. Sabe, agora se não estivessem contrariando a palavra de Deus, eu não tenho preconceito com essas coisas. A verdade é que não se trata de preconceito, e sim de obediência. Ou eu sou obediente, ou não. Ah, mas nós temos que parar com isso. Nós temos que, parar de sermos preconceituosos. Gente, isso é uma das palavras de Satanás. Tudo que ele quer que você desobedeça à palavra de Deus. Eu não estou aqui para produzir no seu coração fé. Você pode acreditar, pode desconsiderar, fique à vontade, mas eu creio. E é porque eu creio na palavra de Deus que eu me apego às suas advertências. Para que você sinta a presença de Deus, você precisa pertencer a Ele. E eu só posso pertencer a Deus se eu ouvir a palavra de Deus. Se eu obedecer às suas ordens. Jesus, ele vai dizer em João 14, 21, exatamente isso. Ele vai dizer assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, repetindo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Não adianta você dizer que ama Jesus e vive uma prática completamente contrária à sua palavra. Isso não é amor. Isso é tentativa, de burlar. Isso é tentativa de descredenciar a Deus. É como se fosse cometer um crime. Isso não é amor. É atitude de desrespeito. É atitude de violação. O amor de verdade, ele se coloca debaixo da direção do pai, da mãe. O amor de verdade, ele se coloca debaixo de respeito às ordens que são orientadas. O amor de verdade, ele transforma o nosso coração num coração submisso. A pessoa que ama, ela coloca o outro acima dela. A pessoa que ama muitas vezes tem que renunciar suas vontades para poder se relacionar. Isso acontece muito no casamento. Sabe, é aquela velha história. Quando as pessoas se casam, normalmente um pega o tubo de pasta de dente pelo fim, o outro espreme pelo meio. Não adianta você ter briga, ali, como que tem que espremer o tubo de pasta de dente. A verdade é que você tem que aprender a aceitar o outro, a reconhecer o outro. Agora, é claro que, na questão das relações humanas, há alguém que legitima essas relações, ou seja, que nos mostra quais são as regras a ser seguidas para estas relações. E a palavra do Senhor é isso que nós temos para nos orientar sobre as nossas relações. Eu queria compartilhar ainda com você, então, a última coisa. Se você quer sentir a presença de Deus, você precisa ter convicção nas promessas de Deus. Essa imagem, ela diz muita coisa. Essa é a imagem de um pai que, por obediência a Deus e por convicção das promessas de Deus, foi capaz de levantar uma faca para matar o seu próprio filho. Você seria capaz de fazer isso? Mas Abraão, ele confiava em Deus. O autor de Hebreus vai dizer que Abraão confiava tanto
que ele acreditava que mesmo se ele matasse o seu filho, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Isso é convicção. A palavra do Senhor em Jeremias, nos versos 10 e 11, do capítulo 29, diz assim: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, veja bem, Deus prometeu que eles iriam ficar ali apenas 70 anos. Na verdade, sendo dominados pela Babilônia, porque depois viriam outros impérios. Eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E de fato uma parte do povo judeu voltou para Jerusalém depois de 70 anos na Babilônia. Uma outra parte ainda ficou por ali. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqueles que ficaram ainda como escravos foram aqueles que não aceitaram a palavra de Jeremias, a palavra de Deus. Aqueles que foram para Jerusalém e começaram a reconstruir a cidade. Isso vai acontecer no Império Medo-Persa, quando Neemias, ele começa a reconstruir a cidade que havia sido completamente destruída pelos babilônios. 70 anos depois, as promessas de Deus se cumpriram. Aqueles que creram foram reconstruir. Aqueles que não creram permaneceram escravos. Veja bem essa distinção. Eu poderia ter usado aqui a palavra confiança para definir esse ponto. Mas eu preferi a palavra convicção, porque ela carrega melhor o sentido do que é fé. A confiança, muitas vezes, ela pode ser desestabilizada, mas a convicção, não tem outra forma de se entender convicção como uma certeza segura. E é exatamente isso que a fé, ela é. Em Hebreus 11, verso 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é convicção. E nesse último ponto, eu tenho que te dizer uma coisa que eu não posso fazer nada por você. Fazer-nos ter convicção das suas promessas ou das promessas de Deus é algo que até Deus se limita a fazer. Ele faz isso por amor. Ele não vai obrigar você a segui-lo, a acreditar nele. Pelo contrário, ele te dá até o direito de acreditar que ele não existe. E Satanás gosta muito disso. Ele acha muito bom que você continue acreditando que ele não existe. Enquanto isso, você continua escravo. Mas eu quero dizer para você que a fé é algo íntimo e pessoal. Ou nós temos, ou não temos. Eu não sei como isso é possível, mas eu pude inclusive testemunhar, dentro da igreja mesmo, a presença de cristãos céticos. Pessoas que muitas vezes parece que estão, mas não estão, mas não estão na presença de Deus. Estão, mas talvez pelo ambiente, pelas pessoas, amizade. Certa vez eu compartilhava com uma mulher, membro há muitos anos de uma igreja batista, acerca da nossa confiança em Jesus na cura de um parente, num milagre. Eu ouvi dos seus lábios, minha esposa estava do lado, eu ouvi dos seus lábios ela dizendo, eu não acredito em milagres. Eu quase perguntei, você acredita em Deus? Porque infelizmente, há pessoas que eu não sei o que fazem dentro da igreja. A Bíblia diz, em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, olha os milagres aí, e que recompensa aqueles que o buscam.
Nós só podemos sentir a presença de Deus se nós, ao entrarmos em oração, ao lermos a sua palavra, ao estarmos diante dele, tivermos convicção das suas promessas. E a promessa que Deus fez aqui ao povo de Israel e que serve para nós também: eis que eu tenho planos para vocês, planos de paz, não de lhes fazer mal, planos de lhes dar um futuro. E quando nós pegamos esta promessa, estendemos no tempo, época a época, geração após geração, nós vemos que ela se cumpre em Jesus, e ela perpetua-se, continua após Jesus, porque Deus já preparou um futuro para todos nós. Mas somente quem crê, verá. Na Bíblia não existe ver para crer, ou você crê ou você não crê, ou você crê para ver, ou você não crê e não vai ver. Essa que é a questão. Mas quem quer ver para crer, não vai encontrar nada. Lá, quando nós lemos em Jeremias 29, versos 12 a 13, após a gente falar sobre essas 4 regras de obediência, de nós realmente aceitarmos os desafios que o Senhor coloca para nós. No caso de Israel, os desafios era amar os inimigos, de nós estarmos atentos às advertências de Deus, e por último aqui agora, que nós falamos de nós confiarmos nas suas promessas. Se nós tivermos essas 4 regras em mente, você vai realmente usufruir da presença de Deus e viver diante dele com alegria. Vai sentir de fato a presença de Deus. Lá em Jeremias 29, 12, 13, fala: então vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E esse procurar de todo o coração tem a ver com essas 4 regras. É confiar em Deus, apesar das circunstâncias. É estar disposto a qualquer coisa para obedecer. É confiar nas suas promessas. É respeitar as advertências de Deus. Não é ficar tentando burlar aquilo que a Bíblia diz para satisfazer os desejos do seu coração. Sabe, eu digo que quando você estiver disposto a fazer isso, veja que, volta aquele versículo para mim, por favor. Volta lá. Veja que vocês vão encontrar logo no início do versículo, um então. Então. Depois dessas 4 regras somente, então. É uma sentença, porque o verso começa com a palavra então. O hebraico, a palavra que aparece aí é uma letrinha apenas. É uma vogal, é uma consoante. Uma letrinha chamada vav. E essa letrinha que aparece no início das palavras, ela significa que uma coisa depende de outra coisa. Deus somente ouvirá você se você estiver disposto a ouvir as regras. O nosso desejo, eu creio, que o nosso desejo nesses dias, de todos nós, é nós podermos sentir a presença de Deus ainda mais intensa. No meio das lutas que nós estamos enfrentando, mas isso só vai depender da maneira como você está reagindo. Isso vai depender muito do que está no seu coração. Se não houver um mínimo de desejo de pôr em ação essas 4 coisas que eu disse aqui para você, Deus não vai poder ir ao seu encontro. Até porque Ele já veio e deu exemplo na carne, através de Jesus Cristo. Seu chamado agora é para ir ao encontro dEle. Busque-o de todo o seu coração.
Aceite a ordem de descansar. Aceite os desafios, agradeça os desafios que Ele está colocando para nós. Respeite as advertências da sua palavra. Confie nas suas promessas. Lá em Apocalipse 3, 21 vai dizer assim: ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Jesus, Ele passou pelos mesmos momentos que nós vivemos aqui nesse mundo. A diferença é que Jesus, Ele do início ao fim de sua carreira por aqui, Ele andou na presença do Pai. Aí você fala, mas Jesus é Jesus. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus 300 anos. E Deus o arrebatou. Que é outro exemplo, Elias andou com Deus e Deus também o levou. Eles não passaram pela morte. Jesus morreu, mas Enoque, homem, Elias, um homem, não morreram. Porque eles andaram na presença de Deus com total devoção, com total entrega, com total dedicação. E você, meu amado? E você, minha amada? Quero convidar você a orar comigo. Chamar aqui também nosso grupo de louvor. Nós vamos estar cantando uma canção que nos faz pensar sobre tudo o que dissemos aqui agora. E queria que você fechasse os seus olhos, realmente com seu coração você pudesse dizer, Senhor, eu quero mudar esse jeito de ser, quero ter uma nova relação com o Senhor, uma relação de entrega total, uma relação de descansar de fato na sua presença, de buscar a tua presença com todo o meu coração, de respeitar a tua palavra, as advertências dela. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero confiar nas tuas promessas, e hoje eu estou declarando que a partir de hoje a minha vida será diferente. Eu quero incentivar você a orar comigo, se é isso que o seu coração está dizendo. Pai, o Senhor conhece o que se passa na mente e no coração de cada pessoa. A minha única palavra aqui, Senhor, é a seguinte: conforme a palavra que foi pregada, vocês clamarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o seu coração. Eu vou me deixar ser encontrado. Senhor, nesse momento, que aqueles cujo coração estão aqui dispostos a cumprirem cabalmente essas 4 regras que nós encontramos em tua palavra, o Senhor se revele de modo muito especial. Senhor, em nome de Jesus, transformando suas vidas, afastando do pecado, regenerando por inteiro, trazendo de volta uma esperança segura, satisfação da tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.